Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar gravando o Salmo de número 51. E esse Salmo com certeza vai fazer você lembrar de uma história muito conhecida da palavra de Deus, que é o grande pecado de Davi. O grande pecado de Davi, que foi Batseba, a mulher de Urias, com quem ele adulterou. E foi divinamente avisado, foi profeticamente avisado por um profeta, porque ele estava tão inebriado no seu pecado, ele estava tão consumido pela paixão por ela, quando a viu banhando-se lá na frente do palácio, onde ele conseguia avistá-la, e ele ficou muito apaixonado por ela, mandou chamá-la para o palácio, e mesmo sabendo que ela era casada, ele pecou com ela. E aí recebeu a visita do profeta Natã, que disse para ele: olha, Davi, vou contar uma história para você. Vamos ver que você julga essa história para mim. Tinha um homem muito pobre, ele só tinha uma cordeirinha, ele amava aquela cordeirinha, ele cuidava dela, ele dava leite para ela. E o outro era muito rico, tinha muitas cordeiras, tinha muito dinheiro, tinha fazendas. E um dia esse rico foi receber um visitante na sua casa, e ao invés de pegar uma de suas ovelhas para matá-la, ele pegou essa única cordeirinha do pobre. O que eu devo fazer com ele? Aí o Davi se enfureceu, porque ele tinha um senso de justiça muito grande. Ele disse: isso aconteceu no meu reino? Digno de morte quem fez tal coisa. E o Natã disse para ele: esse homem é você. E ele entendeu o que ele havia feito, porque ele havia mandado o marido da Batseba, já que ele havia engravidado ela, e o marido estava lutando as guerras de Davi, e ele mandou colocar o marido dela na frente da batalha, porque ele sabia que fatalmente ele morreria. E assim ele cometeu um pecado maior que o outro, né? Ele colocou um dos seus soldados, um dos seus valentes, uma pessoa fiel a ele, na frente da batalha para morrer, para poder ficar com a esposa dele. E esse pecado muito grave, Davi, eu creio que não tinha se dado conta do tamanho da iniquidade que ele havia cometido, porque ele estava embriagado de paixão por Batseba. E ele então recebeu esse recado sério de Deus. Deus mandou um profeta na casa dele, usou um provérbio, porque naquele tempo era muito comum que as pessoas, os profetas, eles falavam através de parábolas. Então, quando ele começou a ouvir essa história do Natã, ele já sabia que Deus ia falar alguma coisa para ele. Como Jesus falou muito por parábolas, esse também falou a ele por essa parábola, comparando-o a uma pessoa, um pobre, um rico que estava tirando a única coisa que o pobre tinha. No caso, Davi tinha muitas mulheres e estava tomando a única que aquele Urias tinha, que era a Batseba. E o Davi então entendeu a gravidade do que ele havia feito. Ele realmente entendeu que aquilo que ele havia feito era muito, muito, muito pesado para que ele pudesse suportar. Então ele vai clamar a misericórdia de Deus, porque ele sabe que pela justiça, a justiça daquela época, só havia uma sentença para ele: a morte. Então ele vai clamar não a justiça, mas a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Tem muita gente precisando de uma multidão de misericórdias de Deus para poder seguir com a sua vida, não é verdade? E diz assim esse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, não segundo a sua justiça, segundo a tua benignidade, ele diz, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Senhor, eu cometi um grande pecado, mas não me julga segundo a tua justiça, me julga segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi estava clamando ao Senhor porque ele sabia que ele havia cometido um grande pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Não é isso que Jesus veio fazer por nós? Ele não veio lavar-nos completamente das nossas iniquidades e nos limpar de todo o pecado, de toda a impureza, de toda a injustiça? Isso foi o que Jesus fez por nós. Porque eu reconheço as minhas transgressões. Olha só,
Você reconhecer que você é um pecador, que você transgrediu a lei de Deus, que você fez uma coisa terrível, é o primeiro passo para você alcançar a misericórdia do Senhor que está disponível. Amém? E o meu pecado está sempre diante de mim. Depois daquele dia, eu creio que Davi viveu atormentadíssimo por aquilo que ele havia feito contra um servo fiel dele, contra Urias, marido de Batseba. Contra mim, somente contra ti eu pequei, e eu cometi esse mal à tua vista. Eu sei que o Senhor viu, eu fiz mesmo esse mal, para que tu pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Ele sabia que ele estava diante de um juiz implacável, que sabia muito bem, que conhecia a fundo todos os pecados dele, aquele grande rei de Israel, que havia matado leões, que havia lutado com ursos, que havia derrotado um gigante, que havia lutado contra um rei poderoso, que era Saul. Esse mesmo rei agora se colocava na presença do Senhor como alguém que havia feito algo muito terrível. Eis que eu fui moldado na iniquidade. Ele está tentando já se justificar e dizer, eu entendo como que eu fui feito, eu fui moldado na iniquidade e em pecado a minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo e na parte escondida, tu me farás conhecer a sabedoria. O grande julgamento que Davi recebeu depois de Natã ter revelado a ele o pecado dele, foi dizer para ele, eu não vou te matar. Ou seja, ele recebeu a misericórdia de Deus, eu não vou te matar. Só que tem uma coisa, a espada jamais se apartará da sua casa. E desde o tempo de Davi, desde a descendência de Davi, nós sabemos que Israel tem passado por lutas, inimigos e espada e guerras, sempre se defendendo, porque os inimigos são muitos e estão sempre se levantando. E Davi disse a Natã naquela época, ele disse assim, esse que roubou uma cabra, que restitua 4 vezes, porque esse era o pagamento. Você, quando roubava alguma coisa de alguém, você tinha que restituir 4 vezes aquilo que você roubou. E sabe quantos filhos Davi perdeu? 4. E um deles, Absalão, foi o que se levantou contra ele e lutou contra ele e tentou tomar o reino dele. Ele teve que sair correndo, sair às pressas. E a história toda você já conhece. Então Davi aqui está clamando a misericórdia de Deus, porque Deus o havia perdoado. Deus não deu a ele, não aplicou a ele a justiça, porque se aplicasse a justiça, ele teria morrido. Mas pagou caro, hein? Pagou muito caro. E diz assim, purifica-me com esopo, e eu serei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais branco do que a neve. Sabe aquela música, alvo mais que a neve? Mais alvo que a neve eu ficarei, quando o Senhor me lavar com teu sangue. É assim que, daqui que surgiu essa música linda, né? Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Ele diz, eu estou sentindo que os meus ossos foram quebrados, mas eu creio que eu vou receber de volta a alegria que foi roubada por causa do meu pecado. Davi sabia muito bem. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A palavra de Deus diz que quando Jesus nos perdoa, ele lança no fundo do mar. Ou seja, não é que ele se esquece, porque Deus não se esquece de nada, né? Deus não tem Alzheimer, Deus não tem demência, Deus é perfeito, ele lembra, mas ele só não coloca diante de você. Ele joga lá no fundo do mar e não fica deixando boiar aquilo toda vez na sua frente para que você lembre daquilo que você fez de tão errado, de tão perverso, né? Cria em mim um coração limpo, a Deus, e renova em mim um espírito correto. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a nossa principal oração na presença de Deus, que Ele crie em nós um coração limpo e que Ele renove em nós um espírito reto. E por meio do Espírito Santo, isso agora está disponível para ser criado em você, para ser renovado em você todos os dias, um coração limpo e um
espírito correto. Não me expulses da tua presença, não toma de mim o teu Santo Espírito, aleluia. Restaure a minha alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre, que eu seja liberto de mim mesmo, dos meus pecados, dos meus piores desejos, das minhas ideias mais terríveis contra Deus. E então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Quando Deus me livrar de mim mesmo, quando Deus criar em mim um espírito reto, um coração puro, eu vou poder ensinar as pessoas, aqueles que transgridem a lei de Deus, a andar nos caminhos. E então os pecadores se converterão a ti. Que você possa usar essa palavra com sabedoria, para que verdadeiramente haja conversão em todas as pessoas que você conhece, aleluia. E ele diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, tu, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. É tão maravilhoso poder louvar o Senhor, é tão maravilhoso estar na casa do Senhor, entoar louvores a Ele, abrir a nossa boca para louvá-lo, não para cantar essas coisas horrorosas que esse povo canta por aí, essas músicas indecentes, poder abrir a nossa boca só com um propósito, o de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria, tu não te agradas com ofertas queimadas. Eu volto a repetir, o Senhor busca um coração adorador, que o adore em espírito e em verdade. Pagar promessa, ficar oferecendo sacrifícios, isso não adianta. O Senhor se alegra, é um coração quebrantado, contrito, na presença dele, e que o louve continuamente. Aleluia! E diz assim, os sacrifícios para Deus são uma coisa, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Assim, ó Deus, isso tu não desprezarás. O que Deus busca verdadeiramente não são sacrifícios, não adianta subir escada de joelho, acender um monte de vela, oferecer comida para pobre, sopa para pobre. Não que isso não deva ser feito, porque tem que ser feito, mas isso é uma consequência da sua gratidão e da salvação. Oferecer sopa para pobre, subir escada de joelho, não. Aí não, isso não é bíblico. Amém? Mas ele diz, um sacrifício que Deus aceita é um espírito quebrantado. Como que o seu espírito pode ser quebrantado? Só tem uma pessoa que pode quebrantar o seu espírito, e é o Espírito Santo de Deus. E ele só pode ser manifesto depois que você for batizado no Espírito Santo, e depois porque você confessa o nome de Jesus. Então ele te batiza com o Espírito Santo e com fogo, o que naquela época ainda não estava disponível, mas Davi já buscava a presença de Deus por meio do Espírito Santo. Faz o bem em teu bom prazer a Sião, constrói tu os muros de Jerusalém. Construa muros de proteção para a sua alma. Jerusalém é uma figura de Jesus, ele nos protege, ele constrói muros altos ao nosso redor para nos guardar de todo mal. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com a oferta queimada e a oferta queimada por inteiro. Então eles oferecerão novilhos sobre o teu altar. O grande novilho já foi oferecido, né? Naquele tempo era preciso que trouxessem novilhos para que fossem queimados na presença do Senhor, e aquilo que subia como cheiro suave Deus recebia. Hoje nós sabemos que esses sacrifícios não são mais necessários, porque o grande sacrifício que foi Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, é suficiente para nos livrar e nos colocar na presença do Deus Altíssimo. Amém? Esse salmo muito bonito, o Salmo 51, um salmo de arrependimento, né? De forte arrependimento de Davi, depois que ele recebeu a notícia por meio do Natã, que fez lembrá-lo do grande pecado que ele havia cometido contra o Senhor, um adultério e um assassinato. E ele recebeu a misericórdia de Deus. Busque a misericórdia de Deus, busque a multidão das misericórdias do Senhor para a sua vida. Vá atrás do Senhor, vá buscá-lo aonde ele estiver, aonde você sentir a presença do Senhor.
fique neste lugar, porque este lugar com certeza trará a você benefícios para a sua alma, vai endireitar os seus caminhos, vai ensinar você a andar, a viver, a se portar na presença do Senhor. Vá buscá-lo, vá cantar louvores a Ele. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Não se furte de dar o seu tempo precioso ao Senhor, porque você vai precisar dele todos os dias da sua vida e todos os dias da eternidade. Amém? Se você gostou, deixa seu like e amanhã a gente continua com o Salmo 52. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. O Salmo 51 é lindo, né? Esse salmo aqui precisa ser lido de novo. Não basta só me ouvir, tem que voltar lá, tem que remoer ele pedacinho por pedacinho, ir lá e meditar em cada palavra, porque tem muitos ensinamentos maravilhosos para nós no Salmo 51, como em todos os salmos, né? Um abraço e até amanhã em nome de Jesus.